Então vamos começar a falar do DCU, mas antes eu queria dar um passo para trás, ou vários passos. A gente vai dar vários passos para trás para a gente entender a cronologia dessa história aqui. E vamos começar bem lá antigamente, explicando o que é a DC, então, né? Para você que não conhece, não sabe quem é, explicar as origens da DC. Bom, a DC é uma produtora, né? Uma editora de quadrinhos, né? Fala do Superman, Batman, Mulher Maravilha, e vários outros, né? Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Shazam, Cyborg, Jovens Titãs e toda essa galera. E assim, ela surge justamente na pegada ali da origem dos quadrinhos americanos mesmo, dos quadrinhos estadunidenses, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas vou meter brevemente, porque a gente já tem aqui no EduTalks. A gente tem aqui no EduTalks essa série aqui, que é a história das histórias em quadrinhos. Uma série em podcast que eu fiz, pesquisei muito e tal, né? Hiperfocos que eu tenho ao longo da vida e vou pesquisando, compilando, produzindo conteúdo sobre isso. Então isso aqui tá bem completo, desde a origem dos quadrinhos, tá ligado? Com as Pulp Fictions, com muita indicação de leitura, né? Pra você ler, procurar na internet aí, pra ler e tal, entendeu? Tem sites aqui, esses sites são fascinantes, com Pulp Fictions, né? Arquivo digital de Pulp Fictions, pra você ler hoje, tá ligado? Em inglês, assim. A gente tem mais 2 episódios, um que é aí a origem, de fato, dos super-heróis, né? Da DC, da Marvel. Aí um outro que é até ali os anos 80, 90, se eu não me engano, tá? Vou até esse recorte histórico aí. Enfim, muito bom isso aqui, recomendo super pra quem quiser. Mas então vamos voltar aqui pra falar o fato da DC, né? No final da década de 30 e início dos anos 40, com as tirinhas de jornais reunidas em revistas e as Pulp Fictions fazendo muito sucesso com os arcos narrativos de super-herói e tudo mais, né? Com os arquétipos heróicos, muitos empresários enxergaram nesse nicho um mercado em potencial e uma forma de ganhar muito dinheiro. E aí surgem dezenas de editoras voltadas especificamente para histórias em quadrinhos. Primeiro eles compilam as tirinhas de jornais em grandes revistas, com material nem um pouco inédito, mas só compilando mesmo tudo que já tinha sido publicado, formando o formato mesmo de história em quadrinho. Que é a historinha, né? Vou pegar uma aqui. Esse aqui é um formato um pouco maior, tá? Mas tipo, esse formatinho aqui que a gente conhece. E é tipo, tem a capa, daí tem a história, né? Revista em quadrinhos, histórias em quadrinhos aqui, tá? Mas, de novo, não era material original, roteirizado, inédito, que nem a gente tem hoje. Era a republicação das tirinhas de quadrinhos, né? Tipo aqueles almanac da Disney, da Turma da Mônica, que tinha antigamente. Eu gostava muito, eu ia num cabeleireiro aqui quando eu era criança, sempre conto essa história. Ia num cabeleireiro, e enquanto a minha família toda ia no mesmo lugar, todo mundo cortava o cabelo, tipo, junto, assim, tipo, ia meu pai e eu cortar o cabelo, ou ia minha mãe fazer alguma coisa no cabelo, né, cortar, pintar, sei lá. E aí, enquanto ela tava fazendo, eu tava lá, e aí eu tava lendo o almanac da Disney, né, do Tio Patinhas, do Mickey, ou da Turma da Mônica, achava irado, tá? Eu aprendi a ler com quadrinhos, pá. E esse formato tem um nome muito peculiar, que vai ser muito falado aqui, que é a antologia, que é o quê? Exatamente uma reunião de várias histórias soltas. Não uma história linear com começo, meio e fim que ocupa toda a revista, né? Ou, né, nesses casos aqui da Panini, que ela publica aqui no Brasil, uma sequência de histórias, né? Um arco fechado, que tipo, a primeira história conecta com a segunda, e aí tem a conclusão na terceira, que deixa um gancho para a próxima revista. Não. Eram revistas que tinham várias histórias soltas mesmo. Cada uma tinha começo, meio e fim e não impactava as outras. Mas, de novo, como eu falei, quem quiser saber mais, bem mais que isso, vai lá na série A História das Histórias em Quadrinhos, lá no nosso site. Tem, tipo, 3 partes explicando certinho. A primeira explica muito bem esse início, tá? Acho que tá incrível. Modéstia à parte. Mas voltando pra DC aqui, em 1934, um empresário chamado Major Malcolm Wheeler Nicholson, ele fundou uma dessas editoras de quadrinhos, né? De histórias em quadrinhos, que era a National Allied Publication. Assim como todas as outras, a empresa começou publicando compilados de tiras de jornais e antologias de histórias, né? Algumas delas originais. A primeira publicação da empresa estreou com o tabloide New Fun, The Big Comic Magazine #1. O primeiro de uma série de quadrinhos que mais tarde se chamaria More Fun Comics. E essa durou bastante, essa More Fun Comics, e ficou bem popular, assim. E a primeira publicação da New Fun, The Big Comic Magazine, teve data de capa de fevereiro de 1935. Essa New Fun Comics, no número 6 dela, tem um personagem chamado Doutor Oculto.
que foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Ou Shuster. E tipo assim, os mais atentos, os mais viciados, os mais conhecedores de quadrinhos já conhecem essa dupla, mas se você não conhece, relaxa que eu vou explicar quem eles são depois, né? Esse Doutor Oculto foi criado então em 1935, ali dentro da edição número 6 da New Fan Comics, ou seja, dentro da antologia da New Fan Comics número 6, tinha uma história que tinha esse Doutor Oculto, o surgimento desse Doutor Oculto, a primeira história do Doutor Oculto. E essa história é considerada como a história do primeiro super-herói recorrente criado pela DC, que ainda é usado. Ou seja, é o primeiro super-herói, de fato, da DC Comics ali, entre aspas, o primeiro herói, vamos dizer assim, né? Recorrente, porque tinha alguns personagens, tinham uma história e sumiam, tinham uma ou outra história e sumiam. O Doutor Oculto foi recorrente, ele apareceu várias e várias vezes. A empresa criou um segundo título em dezembro de 1935, chamado New Comics, tá ligado? Que seria o início de uma longa série com muitos títulos de antologia também. E dentro dessa tinha Adventure Comics, né? Que virou uma série bem longa também dentro da National Comics. E aí em 1937, o Major Wheeler Nicholson, ele estava em dívida com o proprietário da gráfica e da distribuidora das revistas dele, que era o Harry Donenfeld. E aí, devido a isso, essa dívida, né? Ele teve que tomar o Donenfeld como parceiro, como sócio. E aí eles juntos publicaram a Detective Comics número 1. Então, o Nicholson tinha uma dívida, ele não ia conseguir pagar. O que ele fez? Toma umas ações da minha empresa aqui, que se der lucro, cobre a dívida. E daí você fica com uma parte dos lucros. Senão, tipo, paciência. O que acontece é que dessa parceria surgiu a Detective Comics número 1, a revista, e também uma empresa chamada Detective Comics Inc., que ajudaria a inspirar a abreviatura DC mais tarde, né? Então DC, para quem não sabe, vem de Detective Comics, né? Além do Wheeler Nicholson e o Donenfeld, o Jack S. Leibowitz, contador do Donenfeld, também foi listado como um dos proprietários dessa empresa nova que estava surgindo, né? Dentro da Detective Comics Inc., o Major Wheeler Nicholson permaneceu por mais um ano, mas os problemas de fluxo de caixa acabaram fazendo com que ele fosse forçado a sair, a deixar o projeto, né? Pouco tempo depois, a Detective Comics Inc. comprou os restos mortais da National Allied, também conhecida como Nicholson Publication, em um leilão de falência. Veja, o que acontece? Tá confuso essa parte? Porque é confuso mesmo. O que acontece? Tava nascendo um novo nicho de mercado. E sempre que nasce um nicho de mercado mesmo, é confuso. Por quê? Porque até se regulamentar, até se solidificar, se estabelecer muito bem esse nicho de mercado, as coisas ficam muito fluídas do ponto de vista trabalhista, legal, tributário, jurídico. Por quê? Porque não tem uma definição exata. Essas revistas em quadrinho que estavam nascendo, elas eram livros? Não eram. Mas elas não eram jornais, não eram tipo publicações tabloides, sabe? Tipo revistas de comunicação, de entretenimento, era outra coisa. E aí fica fluido. Então, a própria Receita americana não sabia como tributar, como enquadrar essas editoras e essas revistas. Porque ainda não tinha um formato estabelecido que a gente tem hoje de histórias em quadrinhos, né? Um mercado específico, né? E muito menos profissionais, né? Porque os desenhistas, eles eram o quê? Designers, eram desenhistas, eram roteiristas, eram escritores. O que eles eram? E aí, justamente para fugir do fiscal, para pagar menos imposto e tudo mais, eles acabaram criando várias editoras, com vários nomes diferentes. E aí, putz, uma revista da Adventure Comics saía pela National Publication, e aí a segunda saía pela Nicholson Publishing. Sabe? Era a mesma revista, a mesma história, mas saiu por outra editora, para pagar menos imposto, para desviar do fisco, para não cair na receita, sabe? Essas coisas assim. E aí, tipo, a mesma empresa era dona de várias revistas e fazia esse cambalacho, assim, né? E o mesmo editor era dono de várias revistas. E aí morria uma, continuava com outro nome, mas era a mesma história, sabe? E aí uma ia comprando a outra, sabe? Até direitos autorais, era bem confuso nessa época, assim. Enfim. Então aqui, ó, vocês têm aí a primeira revista da National Publication, New Fun, The Big Comic Magazine, aí, né? Tem o Jack Woods aí na capa, né? Fevereiro de 1935, então, como eu disse, né?
E aqui você tem a primeira Detective Comics, aqui a capa icônica da primeira Detective Comics, que hoje vale, tipo, milhões de dólares, assim, sabe? E esse é o Dr. Fu Manchu, se eu não me engano, na capa aí. Ó, valia 10 cents na época, hoje vale, tipo, milhões de dólares, tá ligado? É a primeira de março de 1937, né? Então, como eu expliquei já, que eu acho que eu adiantei esse slide, né? Em 1935 e 38, o Wheeler Nicholson tem que sair da empresa, tá ligado? E aí a Detective Comics compra os Restos Mortais da National Allied, também conhecida como ou a National Publication, né? Também conhecida como Nicholson Publishing, tá? No leilão de falência. Então, o Wheeler Nicholson fundou lá a National Publication, né, a National Allied Publication, ou a Nicholson Publishing, ficou em dívida com o dono da gráfica que imprimia e distribuía as revistas dele, fundou em sociedade com ele uma outra empresa, saiu dessa empresa nova e a empresa nova comprou a empresa antiga dele, tá ligado? O cara não era bom de administração, pelo visto, né? E aí começa a história de fato mesmo da DC, né? Propriamente dito. Meio que a pré-história da DC, ou os primórdios da DC, né? Mas, em 1938, os editores da National Publication, né, National Periodic Publications, que agora era parte da Detective Comics Inc., que eram quem? Justamente quem eu expliquei pra vocês lá, quem eu comentei com vocês. O Jerry Siegel e o Joe Shuster, que eram dois judeus, filhos de imigrantes, que moravam em bairro pobre, que tentaram a vida como jornalista, e agora estavam tentando a vida como desenhista, queriam ser artistas, fizeram algumas tirinhas para alguns jornais, escreveram lá o Doutor Oculto para National Periodic Publications, conseguiam uns freelas da National Publication, escrevendo algumas histórias, e eles conseguiram emplacar uma parada muito boa. Eles conseguiram vender uma história para contribuir com um novo personagem. Um personagem inédito. Em abril do mesmo ano, foi lançada a Action Comics número 1 com esse personagem novo. A revista trazia a história de um alienígena cujo planeta natal havia explodido e ele foi enviado ainda bebê por seus pais para o espaço em uma nave que acabou aterrissando no planeta Terra. Tô falando do Goku? Não, né? Tô falando desse alienzinho fofinho que foi adotado por dois fazendeiros do Kansas, em Smallville, e cresceu para se tornar o maior super-herói de todos os tempos. Estou falando do Super-Homem. Nascia ali o Superman. Nascia ali o super-herói moderno. A era de ouro dos quadrinhos. A era de ouro dos quadrinhos de super-herói. Então aqui, a primeira revista, então, do Superman, ali clássica, né? Referenciada em vários filmes, em várias fotos, em várias capas de quadrinho, de depois. Action Comics número 1, escrito por Jerry Siegel e Joe Shuster. O primeiro super-herói moderno. E aqui do lado, eu não sei o nome desse cara, mas achei no Wikipedia e ele, tipo, comprou por, se eu não me engano, 35 milhões de dólares essa revista, tá ligado? Uma réplica, ou tipo, é uma original dessa revista, assim. Então, tipo, veja, na capa que ela vale 10 centavos. Esse maluco comprou por 35 milhões de dólares, tá ligado? E isso é interessante também porque é um fenômeno que eu explico lá na parte 3 do História das Histórias em Quadrinhos, né? O podcast em 3 partes lá. Que é a especulação, né, dos quadrinhos, assim, que tipo, porra, o primeiro quadrinho do Super-Homem hoje vale milhões de dólares. E lá nos anos 90 teve um fenômeno parecido de especulação, assim, só que quase quebrou a Marvel porque não se pagou. As revistas não valorizaram o suficiente como Action Comics e como Detective Comics, né? Enfim, é só um parênteses aqui que nem precisava ter comentado, mas enfim. Eu acho que esse não é nem o leilão mais caro, hein, da Action Comics. Eu acho que depois teve um mais caro ainda. 80 milhões, 100 milhões, alguma fita assim, tá ligado? O sucesso foi imediato e tão estrondoso que as outras editoras passaram a copiar, né? Passaram a publicar histórias de super-heróis ou de super-homens, né? Literalmente copiando a fórmula, os poderes e até a origem, algumas vezes, do Homem de Aço, sabe? Do super-homem criado ali pelo Jerry Siegel e Joe Shuster para National Publication. Surgiram aí personagens então como o Wonder Man, e, né, o primeiro, o Masterman, né, o segundo, o Steel Sterling e o Mr. Muscle. Veja que são todos muito parecidos, né? Homens caucasianos, loiros, né? Todos eles também têm uniformes bem parecidos, né? Então, tons de vermelho, azul e amarelo, né? O Pablo Peixoto do Quatro Coisas lá comentando o novo visual do Super-Homem,
trouxe uma questão interessante aí, que é a questão de serem cores primárias, né? O vermelho, amarelo e azul são cores primárias. Tá? Então acabam sendo mais baratas para fazer tinta, né? Então acaba barateando os custos dessas impressões, né? Então talvez por isso essas escolhas desses uniformes, dessas cores de personagens, assim. Mas todos homens brancos, loiros e de olhos claros, né? Engraçado, né? Tipo, que você passa, né? Inclusive esse último aí, o Mr. Muscles, foi criado pelo próprio Jerry Siegel após ele ser demitido pela DC, né? Na época National Publications ainda. Enfim, teve também o Capitão Átomo, né? O Capitão Marvel, né? Que é o Shazam, que foi... E é engraçado porque todos eles são cópias do Super-Homem. Tipo, todo mundo viu o sucesso que fez Super-Homem e tentou ter o próprio Super-Homem. E nessa época, meu irmão, a National Publications saiu processando todo mundo que publicava história de super-herói. Todo mundo que tivesse um personagem minimamente parecido, que lembrasse o Super-Homem. Falando, nossa, é plágio, é plágio, é plágio, é plágio. O próprio Capitão Marvel, ou o Shazam, né, depois como ficou conhecido, teve que ser interrompida a publicação dele. Porque a National Publications acusou de plágio, ganhou na justiça, e a Fawcett Comics, que publicava na época as histórias do Capitão Marvel, foi impedida de continuar as histórias. Simples assim, tipo, parou de publicar e acabou. Tipo, tinha um arco rolando, parou no meio, não publica mais, até que anos depois a própria DC compra os restos mortais da Fawcett Comics e incorpora o Shazam, né, na cronologia oficial no universo deles. Enfim, é engraçado que, pelo fato da DC, da National Publication, ter processado a Fawcett Comics foi impedida de continuar as histórias do Capitão Marvel. A editora britânica que distribuía as revistas do Capitão Marvel na Inglaterra, tipo, decidiu continuar a história, só que com outro nome, contratou uma galera lá e continuou publicando como se nada tivesse acontecido. Só mudou o nome dos personagens e um pouco da aparência deles, e publicou o Marvel Man, né? E depois virou Wonder Man, eu acho que é isso, né? Ou Miracle Man, depois virou Miracle Man. E daí teve lá uma história pelo Alan Moore, e depois o resto é lenda, né? O Alan Moore virou ícone, e depois foi produzir o Watchmen, Monstro do Pântano pra descer, enfim. É muito louco como, tipo, a história cai nos becos, assim, que dá nos outros lugares. Impressionante, velho. É tipo... viu? Eu sei muito, cara, de cultura inútil, assim. É muito legal. Tipo, ao mesmo tempo não serve pra nada. Enfim. E esse Mr. Muscles é engraçado, porque o cara que criou o Super-Homem pra National Publications, depois foi demitido, teve que se virar trabalhando em outro lugar, criou outro personagem e foi processado pelo antigo empregador, tá ligado? Por plágio de uma parada que ele criou, tá ligado? Tipo, velho, o mundo é insano. Enfim, continuando aqui, né? Vamos pra frente que atrás vem gente, né? E aí, tipo assim, o Superman fez tanto sucesso que foi copiado, e só que, tipo assim, pra National Publications ainda era pouco. Eles queriam mais, eles queriam repetir a fórmula, né? E aí procuraram o Bob Kane e o Bill Finger, tá? Pra repetir a história de sucesso e criar outro super-herói pra editora. E aí, em março de 1939, na revista Detective Comics número 27, surge o Batman e o resto é história, meus amigos. Inclusive, outro fato curioso aqui é que o Bob Kane, ele tomou todos os créditos da criação do Batman pra ele, sabe? E aí ficou muito tempo surfando nessa hype. Muito parecido com um certo senhor da Casa das Ideias, que trabalham em equipe com grandes gênios dos quadrinhos, mas tomou pra si todo o crédito e ficou fazendo cameo, ficou fazendo participaçãozinha especial em filme de super-herói, né? Enfim, mas o fato é que sem Bill Finger, o Batman seria totalmente diferente, tá ligado? Depois tem, acho que uma imagem disso, né? Deixa eu ver se já é no próximo slide. Enfim, tá aqui, ó, o Bob Kane, né? E o Bill Finger. O Bob Kane pensou, tipo, um cara que se veste de morcego e combate o crime, tá ligado? Em Gotham City, sabe? E ele é bilionário. Porque ele tinha essa pira com os bilionários. Ele próprio queria ser um bilionário. Tanto que quando ele fez sucesso com o Batman, ele viveu uma vida de luxo, assim, sabe? Gastou bastante, virou um gentleman, sabe? E o Bill Finger trouxe os looks, a aesthetic, a mitologia do Batman mesmo. Trouxe o Robin, trouxe o Batmóvel, trouxe essa questão da Gotham, né? Da cidade de Gotham. Trouxe o visual clássico ali do Batman, inclusive é iradaço. Trouxe os vilões espalhafatosos também, né? E o Bill Finger, tipo, o Bob Kane deu a ideia original e o Bill Finger, tipo, aprimorou ela, tá ligado? Então eles aqui, ó, o Bob Kane desse lado e o Bill Finger desse. E aqui tem, acho muito legal que... Eu não lembro o nome do artista, quem souber pode comentar aí.
que fez essa tirinha aqui, né? What if Bob Kane had created Batman without Bill Finger? E é justamente isso, é a história do cara que tem umas paradas, umas asas de morcego que ele pegou de algum lugar inspirado no Da Vinci. Prendeu o bandido, né? Basicamente na cidade e levou pra cadeia. Era essa a história. O cara que se veste de morcego, inspirado em alguma coisa do Da Vinci, das asas que o Da Vinci tinha criado lá. Mas não tinha o Comissário Gordon, não tinha a Gotham propriamente dita, não tinha o visual do Batman, não tinha o Batmóvel, tanto que a Wish had a car ali, tipo, no final, queria ter um carro, né? Porque não tinha o Batmóvel, não tinha o Robin, que inclusive já aparece na primeira história do Batman, não tinha o Coringa, que já aparece na primeira história, por isso ele fala, tem mais alguém que eu possa combater? Algum vilão que eu possa combater? É isso, né, que ele tá falando. Tem mais algum vilão que precisa ser capturado aqui? Aí o policial fala, não. Tem não. E daí ele vai embora, porque não tinha... Enfim, né, o Bob Kane, assim como Stan Lee, não roubou a ideia dos outros, tá? Não é isso. Mas ele tipo, tomou toda a glória pra si, tá ligado? Por muito tempo. E o Bill Finger acabou ficando escanteado até pouco tempo atrás, assim. Enfim, estava inaugurada a moda que não ia voltar mais atrás, a era dos super-heróis, tá? Rapidamente surgiram outros medalhões do quadrinho, como o Flash, o Jay Garrick, não o Barry Allen, não o Wally West, mas o Jay Garrick, o primeiro Flash, tá? Que é o cabeça de pinico ali, né? Esse visual inspirado no Hermes, tá? Da mitologia grega, pra quem não sabe, né? Que surgiu ali, foi criado por Gardner Fox, pelo Harry Lamptey em janeiro de 1984 para a revista Flash Comics. O Lanterna Verde, o Alan Scott, também não é nem o Hal Jordan, nem o John Stewart, nem o Kylo Rayner, nenhum outro dos vários lanternas humanos que existem. Mas foi o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde a ser criado, e não tinha nada de polícia do espaço, era uma lanterna mágica mesmo que dava os poderes para ele. E foi criado também pelo Bill Finger, veja a importância do Bill Finger, e pelo Martin Nodell em julho de 1940 para All American Comics número 16. Depois a gente teve a Mulher Maravilha, criada pelo Will Moulton Marston, ou Charles Moulton, né, como ele adotou essa alcunha, né, esse codinome para ele. Harry, George Peter e Elizabeth Marston, que é a mulher do William, uma das, né, pelo visto, mulher do Charles Moulton, em dezembro de 41, para All Star Comics número 8. Inclusive, por muito tempo, esse Charles Moulton aí foi acreditado como inventor do polígrafo, né, aquela detector de mentiras, mas não sei ao certo, parece que não. Parece que ele não é de fato um inventor, né? Não sei direito, mas por muito tempo ele foi acreditado como Senna. Teve também do outro lado, teve o Capitão América, criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. A Jack Kirby, olha aí, ó. Teve, pra quem não sabe o que eu tô falando, teve aí uma treta recente no Twitter aí, que eu soltei um shorts do Alan Moore criticando o tal do Stan Lee, né? Falando bem do Jack Kirby, e uma galera caiu matando em cima do Jack Kirby aí. Mas tá aí importante o Jack Kirby pra Marvel. O Stan Lee não criou o Capitão América, tá ligado? Foi o Joe Simon e o Jack Kirby, em dezembro de 1940, pra Captain America Comics número 1. Não era nem a Marvel na época ainda, era a Timely Comics. Teve também o Tocha Humana, não o do Quarteto Fantástico. Apesar de estar a imagem do 4 ali, não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. É um outro Tocha Humana que foi criado pelo Carl Burgos em 1939 para Marvel Comics número 1. Ainda não era a editora Marvel, mas a revista Marvel. E aí, na mesma revista também surgiu Namor, né, o Príncipe dos Mares, criado por Bill Everett em outubro de 1939 para a mesma revista Marvel Comics número 1. E vários outros, né, como Aquaman, e a Sociedade da Justiça da América, né, e tudo mais. Vários outros. E aí, em 1946, em 30 de setembro de 1946, a National Allied Publications se fundiu com a Detective Comics Inc., formando uma nova editora, né, uma nova empresa chamada National Comics Publication. A National Comics mesmo, né? Depois, absorveu uma empresa afiliada chamada All American Publications, de Max Gaines e Leibowitz, né? E apesar do nome oficial National Publication, ou National Periodic Publication, né? Quer dizer, a National Comics, né? Ou National Periodic Publications, a empresa começou a se rotular, né? Colocava um selinho em cima das suas revistas, na capa das suas revistas, como Superman DC. Por quê? Porque o Superman fazia tanto sucesso que, tipo assim, era tipo quando você coloca, hoje nem tanto, né? Mas tipo, há uns 10 anos atrás, assim, quando você colocava o logotipo da Marvel em algum filme.
Era tipo, nossa, hype! Aí da Marvel, sabe? Aí é a mesma coisa colocar o Superman descendo na capa da revista, assim, tipo, olha, do Super-Homem. Nossa, deve ser bom, é a mesma empresa que lançou o Super-Homem, né? Então eles começaram a se rotular como Superman DC já em 1940, né? E aí se tornou popularmente, né, coloquialmente conhecida como DC Comics por anos. Mas só adotou esse nome oficialmente em 77. Ou seja, 40 anos depois ela finalmente se chamou DC. Mas enfim, começa ali nos anos 39, né, com o Super-Homem, depois vem o Batman, e aí, tipo, porra, uma porrada até se formar mesmo a National Comics, que em 77 mudaria seu nome para DC Comics, tá? Muito porque a principal revista era a Detective Comics. Claro, o personagem principal era o Super-Homem, mas a revista mais forte era a Detective Comics, desde sempre. Tanto que foi uma das primeiras a ser publicada, né? E aí adotou o nome da revista mesmo, né? Só que abreviou, tirou Detective Comics, colocou DC. Então, basicamente, quando você fala DC Comics, você tá dizendo Detective Comics Comics, tá ligado? É engraçado. Então, aqui um pouco dos selos da DC, né? Então, veja ali que nos anos 40 tem a DC Publication, né? A DC Publication. Daí, esse segundo selo que eu tô falando, que eles começaram ali já na década de 40 a colocar Superman DC Publication. E aí vira Superman DC National Comics, porque era o nome da editora. Então ali nos anos 70, DC Superman. E aí em 72, mais ou menos, só DC. E aí a partir de 74, DC pra sempre, tá ligado? Até em 77 assumir de fato a alcunha da editora como DC, sabe? Oficialmente, passa por vários, assim. Eu não sei nem se esse último que tá escrito Now agora é de fato o outro. Quando eu embarquei, de fato, era esse aqui já. Tá? Quando eu comecei a comprar, de fato, revista com meu dinheiro e ler mesmo. Até scan, até, né? Mas peguei muitas revistas desse selo também, nessa época.